Olá galera, aqui é Ederson Carvalho para mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre o parecer econômico financeiro que a companhia apresentou junto à 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no dia 3 de novembro de 2022. Se este assunto é interessante para você, fique com a gente até o final. Como já é de conhecimento de todo o mercado, o Banco Itaú, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil entraram com petições junto ao processo de recuperação judicial da Oi. O juiz Fernando Viana analisou essas petições e decidiu intimar o Ministério Público do Rio de Janeiro para dar ciência e se manifestar em relação a essas petições. O Ministério Público, então, opinou favoravelmente aos bancos. E os bancos queriam detalhes sobre a receita líquida dos eventos de liquidez da companhia, ou seja, uma vez que o excedente a 6,5 bilhões de reais, a Oi poderia utilizar esses recursos para pagar esses bancos com desconto de 55% ainda neste ano de 2022. E além dos detalhes desta receita líquida dos eventos de liquidez da companhia, os bancos também pediram que a Oi fornecesse esclarecimentos em relação à geração de caixa excedente dos recursos da receita líquida da venda de ativos. Então, basicamente, essas foram as duas petições de uma forma geral que os bancos fizeram lá na 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então a Oi foi intimada pelo juiz Fernando Viana a fornecer esses esclarecimentos. A Oi achou o prazo muito curto para apresentar esses esclarecimentos e pediu uma dilação de prazo. O juiz Fernando Viana deferiu a dilação de prazo até o dia 3 de novembro de 2022. E no dia 3 de novembro de 2022, a Oi protocolou este parecer econômico financeiro e também um cálculo detalhado da receita líquida dos eventos de liquidez da companhia. O parecer econômico financeiro foi elaborado pelo professor doutor Fábio Ulloa Coelho, que é professor titular de Direito Comercial da PUC São Paulo, um documento de 60 páginas, onde ele começa ali falando sobre o pagamento do BNDES, que foi a primeira questão ali apontada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Se esse valor do BNDES entraria nesse cálculo da receita líquida dos eventos de liquidez. Porém, as cláusulas 4.2.5 e 5.3.9.1 e ainda o anexo 1.1 do aditamento ao plano de recuperação judicial não deixam dúvidas de que apenas os recursos que efetivamente ingressarem no caixa da companhia podem ser considerados para fins de cálculo de receita líquida de eventos de liquidez. E como já foi amplamente divulgado no mercado, os recursos destinados à quitação do crédito concursal do BNDES não passaram sequer pelo caixa da Oi, uma vez que este pagamento foi feito diretamente pelas compradoras da Oi Móvel, sem passar pelo caixa da Oi. E no novo parecer econômico financeiro, o professor doutor Fábio Ulloa Coelho esclarece que uma das condições para pagamento dos bancos consiste no ingresso efetivo dos recursos no caixa da companhia. E neste novo parecer econômico financeiro, o professor doutor Fábio Coelho divide a receita líquida da companhia proveniente das vendas de ativos em duas categorias: as que efetivamente ingressaram no caixa da companhia e as que não ingressaram no caixa da companhia. E esta parte do preço da Oi Móvel que foi destinada à quitação da dívida com o BNDES, de acordo com o novo parecer, não ingressou efetivamente no caixa da Oi e, por via de consequência, não integra a base de cálculo da receita líquida de eventos de liquidez e deve ser descontada desta para fins de mensurar o atendimento às demais condições do plano de recuperação judicial para o implemento do pagamento dos bancos. Então, em relação a essa questão do pagamento da dívida com o BNDES, o novo parecer concluiu desta maneira. E em relação ao outro questionamento dos bancos e do Ministério Público do Rio de Janeiro, no que tange a mecânica da geração de caixa excedente prevista lá na cláusula 5.4 do aditamento ao plano de recuperação judicial, quanto às vendas dos outros ativos,
bancos, que não a UPI Ativos Móveis e a UPI Infraco, o novo parecer econômico financeiro deixa bem claro ali a cláusula 5.4 do aditamento ao plano de recuperação judicial, que diz o seguinte, que durante os 5 primeiros exercícios fiscais contados da data da homologação judicial do plano, a Oi destinará, nos termos da cláusula 5.4.1, um montante equivalente a 100% da receita líquida da venda de ativos que exceder a 200 milhões de dólares para investimentos em suas atividades e destinará, nos termos da cláusula 5.4.2, 100% do valor da receita líquida dos eventos de liquidez que ultrapassar um montante de 6,5 bilhões de reais para antecipar o pagamento do saldo total dos créditos dos bancos. E que a partir do 6º exercício fiscal contado da data da homologação judicial do plano, a Oi destinará aos bancos e aos credores com garantia real um montante equivalente a 70% do saldo de caixa que excede o saldo de caixa mínimo. E então, neste novo parecer econômico, o professor doutor Fábio Coelho reforça que este mecanismo previsto nesta cláusula 5.4 poderá gerar a antecipação de parte dos valores devidos aos bancos nas específicas hipóteses previstas expressamente nesta referida cláusula. E deixa bem claro que não existe uma obrigação de pré-pagamento dos bancos nacionais, em caso da Oi arrecadar até 200 milhões de dólares com a alienação de ativos. E caso ela arrecade valores que ultrapassem 200 milhões de dólares com a venda de ativos, que não a UPI Ativos Móveis e a UPI Infraco, ela está obrigada a partir do exercício fiscal de 2023, alocar 100% dos recursos excedentes para investimentos em suas atividades. E então, a partir de 2024, que é o 6º exercício fiscal, após o exercício em que se deu a homologação do plano de recuperação judicial da Oi, no caso da Oi arrecadar um montante superior a 200 milhões de dólares com a venda de ativos, daí sim a Oi destinará 70% do saldo de caixa que exceder o saldo de caixa mínimo para antecipação do pagamento dos bancos. Então, o professor doutor Fábio Coelho, neste novo parecer, afirma que os destinatários das receitas líquidas não decorrentes das vendas da UPI Ativos Móveis e da UPI Infraco não são os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial durante esse período de 5 exercícios fiscais subsequentes ao da homologação do plano de recuperação judicial, ou seja, até 2023 inclusive. Então, neste prazo, a destinação obrigatória do excesso de caixa são investimentos em suas próprias atividades, ou seja, nas próprias atividades da Oi. E o parecer deixa bem claro que caso a Oi não disponha de caixa excedente ao saldo de caixa mínimo previsto lá no plano de recuperação judicial original, não haverá antecipação de pagamento para os bancos. E ainda diz que o maior indício de que o mecanismo de geração de caixa excedente efetivamente funciona da forma expressamente prevista no plano de recuperação judicial original, e aqui reiterado, consiste no fato de que hoje, 6 anos após o início da recuperação judicial e quase 5 anos depois da aprovação do plano de recuperação judicial original, nenhum credor questionou tal mecanismo ou requereu a antecipação de pagamento de seus créditos com base na referida cláusula, mesmo cientes da alienação de dezenas de ativos, bens imóveis e outros pela Oi no curso da recuperação judicial. Então, neste novo parecer, fica bem claro que a Oi não é obrigada a fazer o pré-pagamento dos bancos com 55% de desconto ainda esse ano. Um outro questionamento feito pelos bancos e também pelo Ministério Público do Rio de Janeiro foi em relação ao pagamento da Globenet. E o novo parecer
parecer econômico deixa bem claro que em nenhum momento a Oi afirmou que iria deduzir os recursos oriundos da venda do controle da Vital do cálculo da receita líquida dos eventos de liquidez. Outro ponto também questionado pelos bancos e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro foi em relação ao parecer econômico elaborado pela Lix Associados. Os bancos e o Ministério Público do Rio de Janeiro acusaram aquele parecer econômico-financeiro como incompleto e então solicitaram um complemento àquele parecer. Então, a própria Oi elaborou um complemento para aquele parecer econômico-financeiro elaborado pela Lix Associados, incluindo informações detalhadas sobre a receita líquida dos eventos de liquidez, reafirmando que esta obrigação tem como prazo final o último dia do ano de 2022, e nesta planilha elaborada pela própria companhia, nós vemos que a Oi arrecadou 15,9 bilhões de reais pela venda da Oi Móvel, porém houve um ajuste de preço ali, uma retenção de 1,4 bilhão de reais pelas compradoras. Então, os recursos provenientes da venda da Oi Móvel são de 14,5 bilhões de reais. Já em relação à venda do controle da Vital, a Oi informa recursos de 5,6 bilhões de reais, sendo que 1 bilhão de reais foi o valor de ajuste de preço do acordo Lockbox, e então os recursos provenientes da venda do controle da Vital foram de 4,6 bilhões de reais. Somando os recursos provenientes da Oi Móvel com os provenientes da venda do controle da Vital, o total de entrada com a venda desses dois ativos foi o de 19,1 bilhões de reais. Porém, a Oi declara que teve pagamento da dívida com BNDES de 4,6 bilhões de reais, o pagamento dos bondes 2026 no valor de 3,7 bilhões de reais, e tirando o valor de 6,5 bilhões de reais, que é o valor de saldo de caixa mínimo que a Oi precisa ter para fazer pagamento para os bancos, e tirando também as debentures Infraco no valor de 3,5 bilhões de reais e custos relacionados às transações de M&A no valor de 0,8 bilhão de reais, a Oi fica com proventos para pagar os bancos com saldo negativo de 0,2 bilhão de reais. E se nós tirarmos deste valor 1,7 bilhão de reais referente ao ajuste de preço que Vivo, TIM e Claro estão pedindo, aí os proventos para pagar os bancos fica com saldo ainda mais negativo, no valor de 1,9 bilhão de reais negativo. Portanto, a Oi esclarece aqui que o saldo que deveria exceder 6,5 bilhões de reais para poder pegar o excedente a isso para fazer o pagamento para os bancos, na realidade está bem diferente do que os bancos estão imaginando. O valor real é negativo, de 1,9 bilhão de reais. Então, a Oi aponta que, não tendo sido alcançado o valor positivo do cálculo da receita líquida dos eventos de liquidez, não foram atendidos os requisitos previsto no aditamento ao plano de recuperação judicial para haver pré-pagamento com desconto de 55% do valor dos créditos concursais dos bancos para a rodada de pré-pagamento, cujo prazo se encerrará no último dia útil deste exercício fiscal de 2022. Portanto, nenhuma obrigação de pré-pagamento será realizada pela Oi, ficando os bancos nacionais naturalmente reestruturados na forma do plano de recuperação judicial original aprovado lá em dezembro de 2017. Então, esses dois documentos foram anexados junto ao processo de recuperação judicial da Oi, ou seja, o parecer econômico-financeiro elaborado pelo professor Dr. Fábio Coelho e o cálculo da receita líquida dos eventos de liquidez elaborado pela Oi. E depois que todas as validações necessárias forem feitas pelo juiz da recuperação judicial, a Oi divulgará em fato relevante todas essas informações. Eu espero de coração ter ajudado vocês com todas essas informações. Se realmente este conteúdo foi importante para você, clique no botão valeu aqui embaixo como forma de agradecimento a este conteúdo disponibilizado para você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, curtam este vídeo e compartilhem com seus amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima!